De por que não fizeram a RJ, veja aí. A recuperação judicial no Galo... Quero ver. Ela explica. Nunca foi parte da estratégia. E por que ela nunca foi parte da estratégia? Vou explicar um pouquinho sobre recuperação judicial. Não sou advogado, mas tenho um entendimento claro de por que a gente não foi. Quem aprova um plano de recuperação judicial são os credores. Certo. Se nós temos a maior parte dos nossos credores naquele momento como banco devidamente avalizados pelos acionistas, claro, e nessa categoria de credores bancários, eles possuem mais do que 50% do total desse endividamento, do total dessa categoria, os bancos, por estarem avalizados, reprovariam uma recuperação judicial. A partir do momento que você entra com uma recuperação judicial e você tem um plano recusado, o passo seguinte é decretação de falência. Que silêncio, gente. Foi eles que falaram, hein? Depois vocês falaram, é o Vini tá criando crise. Então, o Galo, quando aprovou em seu conselho a transação da SAF, o Conselho Deliberativo aprovou a transação da SAF desde que a associação ficasse zero de dívida, que a SAF assumisse todo o endividamento e que 25% de sua participação fosse mantida. Por isso não foi feita uma recuperação judicial, nunca passou pela estratégia do Atlético para ter uma recuperação judicial. Bom, vamos por parte. Calma, né? Entre os credores estão os donos que hoje fazem a gestão do clube. Certo. Eles não vão aceitar um negócio para eles entrarem numa fila e pagar. Aliás, a SAF foi uma maneira, alguém do Atlético procura os maiores credores, se não virar SAF, vai fazer uma recuperação judicial, vocês vão entrar na fila e daqui a pouco, se deve 10, vai receber 3. Só que aí, olhe lá, virou SAF, o que eu recebi de informação e vocês também? O Atlético não vai fazer recuperação judicial porque pretende pegar o dinheiro, o que arrecadar, vende o shopping, vende não sei o que, vai pegar o dinheiro, vende tudo, pagar à vista, vende tudo com desconto. Então, não deixa de ser uma recuperação judicial, porém particular. Elton, eu comprei na sua loja, comprei na sua loja de lingerie. Isso. Se eu te devo, eu vou te pagar 3, beleza? Só que aí eu tô com dinheiro aqui, tinho. Irmão, 3 agora na mão. Fechou. Você vai. E aí você não pode chamar de caloteiro, não. Não, de jeito nenhum. Se eu firmei um acordo com você aceitou, você não pode depois dizer que eu sou caloteiro. Não. Entendeu? Basicamente isso. Cara, é uma situação catastrófica. O Atlético vive financeiramente uma situação catastrófica e é muito preocupante. Aí o torcedor em casa pode estar perguntando por que surgiu esse assunto nos donos da bola. Muito pela matéria do GE, que foi colocada, que o Atlético vai pagar as dívidas que ele tem. Se receber os 24 milhões. Colocar em dia atrasos de premiação, fornecedores, empresários em 90 dias. E aí chegam pra gente e que são divulgados pelo próprio Atlético. E qual o futuro do Atlético? A janela tá batendo aí à frente. Pra gente preparar o coração do torcedor, para que não deve vir grandes contratações, a gente tem esse debate aqui. Para você não ficar em casa ou na roda de amigos, imaginando que o Atlético vai fazer grandes contratações, a chave vai virar e o Atlético vai bater de frente com o Flamengo na Copa do Brasil, funcionar desse jeito. Pelo menos é isso que o Atlético colocou nas entrevistas que foram faladas. O Brax falou pro Tempo, né? O Brax falou pro Tempo, o Brax falou pra Itatiaia, quem mais falou? O Cuca falou pro GE. Então, assim, as falas estão surgindo para preparar você, torcedor, para se preparar que não vão existir grandes investimentos. Preparem o coração. Aí, a gente volta um pouco mais no tempo, como a gente está voltando um pouco mais no tempo para tratar todas essas questões financeiras do Atlético, volta um pouco mais no tempo. Em 2020, os próprios acionistas do Atlético, quando ainda não eram os donos da SAF, falavam que o Atlético era dali para cima. O Atlético seria, em 5 anos, o dono do continente. Mentiram, viu? Mentiram. Brigaria frente a frente com outros gigantes
para estar sempre dominando as grandes competições continentais. Ai, que coisa Libertadores boa. que eles estavam falando. E não é essa a realidade do Atlético hoje. Então, o caos financeiro que o Atlético vive, ele precisa de vários investimentos para minimizar o problema que hoje existe. Justamente. É importante a gente lembrar que hoje a dívida do Atlético é de 1,8. 1,8 bi. 1,8 bi. 1,8 bi, estou repetindo para o torcedor entender muito Fala de bem. novo, fala de novo. E sabe de dívidas de curto prazo? Curto prazo, para o ano que vem, 2026, que já está batendo na porta. E tempo que está passando rápido, né? 2026 está aí. O Atlético tem de curto prazo 1,1 bi para pagar. Então, quando fala de um recorte de 24 milhões que o Atlético precisa para pagar os próprios jogadores, tá, gente? Tem premiação de jogador atrasado. O Atlético está pedindo 90 dias. Você acha que pro ano que vem, pro final do ano que vem, eu vou ser bonzinho, para dezembro do ano que vem, o Atlético teria 1,1 bi para pagar? Vamos pensar, né, gente? Eu quero ouvir, eu quero a boca, vai falar o que tem para falar. Tentar falar, né? Porque Fala. o que o El tá falando, eu acho que é importante a gente dizer o seguinte. Eu tava vendo alguns vídeos de entrevistas do Muzi. Você é atleticano, Alguns pontos hein? que ele coloca, infelizmente, não estão acontecendo no Atlético. Quando você fala aí de aporte, o Muzi falou há 2 meses atrás, a única solução do Atlético é fazer um aporte. Né? Isso não somos nós aqui, não. O próprio CEO do Atlético falou, quem espera essa diretoria vai buscar isso ou não. Outro detalhe, né? Vai pedir empréstimo pro Pedrinho. Dele, já tinha vendido o Paulinho, já tinha vendido o Alisson. E mesmo assim ele fala, nessa janela precisamos de vender jogadores. Então, torcedor, não mudou nada de 2 meses para lá, para cá. O que mudou foi aumento de dívida. Foi que o salário de jogador atrasou premiação, empresários, a situação piorou. Então, eu não consigo imaginar uma janela que ela seja assim de grandes contratações. Talvez. E ela não será. Aquele aspecto de oportunidade de mercado. É porque o torcedor, quando ele ouve o Cuca falar na coletiva, como foi em Fortaleza, virão os reforços. Que tipo de reforço? Vamos calma. Veio o Dudu, mas não vai ser todo mundo do nível do Dudu. Tem que ter um pouquinho de paciência em relação a isso. O momento financeiro Atlético não fez a negociação judicial. E tem um vídeo do Rubens Menin falando sobre isso, porque ele não queria também passar uma imagem ruim para o mercado, de ser né, um time que não paga suas obrigações. O vídeo está por aí. E o problema é que não fez, e é essa imagem que hoje o atleta está passando para o mercado. Isso me preocupa, porque o que é nítido, gente, que o Atlético programou o que ia acontecer, não aconteceu. Isso acontece em todos os ramos. Mas o que você tem que fazer é via público e falar, olha, qual é a solução que vai ser dada? Saiu da rota. Não tem. A gente resolver tudo até 2026. Não tem solução, ué. Os caras vão falar o quê? Agora é 29. Mas como? Como? Porque o dinheiro que você falou que foi colocado não pagou os juros. E foram 600 milhões que o Atlético fez de aporte inicial, né? E esse dinheiro evaporou. Aí você tem ainda uma dívida de mais de 500 na arena, né? Você tem essa dívida colossal que tem e você liquidou o shopping para poder fazer isso, não foi? Para poder pagar essas coisas. Assim, o torcedor fica muito preocupado. Cadê o dinheiro? Eu volto a dizer, a diretoria do Atlético, que acha que todo mundo sabe da situação, que o torcedor sabe, não. O torcedor não sabe. Ele imagina, tem que alguém colocar aqui, porque o Cuca falar que vem contratações, o torcedor pode pensar qualquer coisa, qualquer nível de contratação. Aí, quanto mais você tem aquela expectativa, maior a decepção. Só isso. E você puxou aí até para um assunto que eu queria colocar para todos, e eu acho que deveria até chegar. É um grito pro Atlético, eu estou falando isso diretamente pro Atlético, para ter entendimento da situação. Bruno Muzi, gestores, Rafael Menin, Rubens Menin, vocês poderiam vir a público. A resposta não é pra gente, não é pra gente, não é pegar e colocar uma pessoa, um CSO, como é o caso do Brax, para dar uma entrevista para o Tempo, ou para Itatiaia, ou para Alterosa. É para todos. Vamos abrir, falar com o torcedor. E como que é? Somos só porta-voz de vocês.
chamar uma coletiva, colocar todos os jornalistas nessa sala, assim como foi feita nessa que acabamos de mostrar. Então não pode responder que é um problema interno que o Atlético passa. Como arquivo. Não pode ser. Não pode simplesmente falar, são problemas internos e vão ser resolvidos aqui. Não, não. O Atlético, ele tem dono, ele não é dos donos. O Atlético é de sua. Ué, como assim? Entendi, não. Ele tem dono. Pera aí, ele tem dono, só que ele não é dos donos. Torcida. Ah. O que de maior que o Atlético tem é sua torcida. Ah, então pode fechar essa bosta logo de uma vez. Fecha esse trem, então. O maior que tem é a torcida, então fecha essa bosta logo, então. Assim como qualquer outro dos grandes clubes gigantes que tem no nosso país, é da torcida. Então fale para o torcedor e use os nossos canais, todos. Estamos todos abertos para vocês. Então venha e explique para o torcedor que fica vendo o nosso bate-papo aqui, a nossa conversa, a gente passando todas essas informações, todos esses números e ficando cada dia mais assustado. O Atlético, a situação do Atlético é catastrófica financeiramente. E aí, dá uma resposta para o torcedor. Na semana passada, eu fiz um pedido de uma entrevista. Coisa linda, viu? Do Brax e do Cuca, aqui no programa. E aí disseram que não poderia, que ia ter uma reunião, parará. E aí, acho que no mesmo dia, o Brax deu uma entrevista, acho que pro Tempo, né? Pro Tempo. Não. Foi Tatiaia, Foi não? Tatiaia, eu Foi acho. Tatiaia. É verdade. Foi a quarta-feira. O Cuca Coincidência, hein? Itatiaia. Ah, tá. E o GE, o Brax. Aí depois disso, no dia seguinte, ele deu uma entrevista pro. Acho que pro Tatiaia. Eu acho que falou pro Tempo. Não, teve agora pro Tempo recente. mesmo. Aí depois foi pro Tempo, é. E aí eu fui perguntei, falei, poxa, mas eu pedi, não, mas você pediu pra ontem. Ontem ele não podia, então, mas poderia ter dito pra mim, né? Não, ele não pode hoje, mas amanhã ele pode falar com vocês. Mas aí não tem problema. Depois eu mandei uma mensagem pro Brax, ignorou solenemente. Então, assim, eu não tenho problema nenhum com nenhum deles ali. Nenhum deles. Problema pessoal, nenhum deles. Mas ignorou solenemente. E o que eu perguntei não era nada... Eu perguntei, tinha relação com isso que a gente vai falar agora, que é sobre o mercado. Né? A minha pergunta ao Brax foi, Brax, em que posições seriam as prioridades em caso de um negócio de ocasião? Veja bem, dentro do que eles propuseram, falaram, que se o Atlético, como o Atlético não tem dinheiro para contratar, se pintasse um negócio de ocasião, né, que poderia aparecer no Atlético aí jogadores, etc. Então eu perguntei, diante de uma ocasião, que posições vocês privilegiariam? Cara, ignorou solenemente, mas tá tudo bem, tá tudo bem. O programa toca, a vida acontece, não muda nada, tá tudo bem. Só me assusta, por exemplo,